Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal A Origem Suprema. Hoje continuaremos nossa jornada, mergulhando ainda mais fundo nas trevas da humanidade. O tempo passa, mas o desejo humano por poder só cresce. Prepare-se para acompanhar o nascimento das primeiras cidades, os primeiros reinos e os conflitos épicos que os moldaram. O sangue não parava de correr e o preço da grandeza se tornava cada vez mais alto. Nosso caminho nos trouxe até as primeiras organizações complexas. Tribos nômades tornaram-se assentamentos fixos que, em busca de segurança e controle, construíram muralhas ao seu redor. A humanidade, ao se estabelecer, não só dominava a terra, mas também organizava seu primeiro sistema de classes. Surgiam os servos, os guerreiros, os líderes e aqueles que se julgavam acima de todos, os primeiros reis. Neste episódio, veremos como os humanos começaram a construir o que entendemos hoje como civilização. Mas lembrem-se, a civilização não trouxe paz. Trouxe novos conflitos, novas traições e um poder que poucos poderiam suportar. Perto de grandes rios, onde a terra era fértil e a caça abundante, surgiram os primeiros assentamentos permanentes. As tribos nômades começaram a se transformar em algo maior, algo que não se movia mais, mas que se fortalecia pela união. Cada cidade nascente era cercada de muralhas, construídas para proteger os seus habitantes dos perigos externos e principalmente dos invasores. A humanidade descobria a arquitetura da defesa. E dentro dessas muralhas, o conceito de reino tomava forma. Não eram apenas grupos de pessoas, mas comunidades organizadas, controladas por um líder supremo, um rei, que comandava todos com mão de ferro. Os primeiros reis entendiam que para controlar uma cidade precisavam de conselheiros, de homens e mulheres sábios que os ajudassem a manter a ordem e a conduzir o povo. Mas esse conselho não era composto de amigos, era um grupo de pessoas temidas, calculistas, que muitas vezes tinham seus próprios interesses. Cada reunião do conselho era carregada de tensão. O rei sabia que seu trono poderia ser derrubado não só por inimigos externos, mas também pelos conselheiros que desejavam seu poder. Nascia o medo da traição, o temor constante de que qualquer aliado pudesse, a qualquer momento, tornar-se um inimigo. As primeiras cidades exigiam trabalho pesado para se sustentar. A agricultura, a construção de muralhas, a manutenção do poder, tudo isso demandava mãos. Foi então que surgiu uma das instituições mais sombrias da humanidade: a escravidão. Os prisioneiros de guerra, os desafortunados das tribos rivais, os traidores, todos eram transformados em servos. A escravidão tornou-se a ferramenta que sustentava o luxo dos líderes e a prosperidade das cidades. Aqueles que ousavam desafiar o poder dos reis eram reduzidos a servos, perdendo sua liberdade e sua dignidade. Assim, o poder se solidificava, não apenas pela força, mas pelo controle sobre a vida e a liberdade de outros. A escravidão era o alicerce que sustentava os primeiros impérios, e sua sombra se estendia por todos os cantos da cidade. Mas o rei não era apenas um governante. Ele era também o líder do exército, aquele que inspirava seus homens na batalha, aquele que os conduzia à vitória ou à morte. Nas primeiras cidades, a figura do guerreiro tornou-se quase sagrada. O soldado era visto como o braço direito do rei, aquele que carregava o peso da defesa, da conquista e da glória. Para honrar esses guerreiros, o rei instituía rituais de homenagem, festas onde o sangue era exaltado, onde as cicatrizes eram vistas como troféus. Esse culto ao guerreiro
não era apenas uma celebração. Era uma estratégia para manter o exército fiel, para garantir que os soldados lutassem até a morte pelo rei e por sua cidade. Cada batalha vitoriosa fortalecia o reino, e cada derrota era vista como uma punição dos deuses. Os reis aproveitavam-se dessas crenças para reforçar sua autoridade, para assegurar que seus soldados não lutassem apenas com armas, mas com a alma e o coração. O culto ao guerreiro e à glória se tornava o combustível para as maiores batalhas. Com a força de um exército leal e a estrutura de uma cidade sólida, o primeiro grande império começou a surgir. Esse império não se contentava com suas próprias terras. Ele ansiava pelo território dos outros. O desejo de conquista, de expandir as fronteiras, tomou conta do coração dos reis. Os rivais eram esmagados, suas cidades eram destruídas, seus habitantes reduzidos à escravidão. Não era mais apenas uma luta por sobrevivência, era o prazer de dominar, de subjugar. Cada nova conquista era uma celebração do poder, um monumento ao orgulho e à força do império. As cidades menores, temerosas, tentavam resistir, mas poucas tinham forças para enfrentar o exército de um império em ascensão. E à medida que as muralhas das cidades rivais caíam, o poder do império se consolidava. Mas esse poder trazia consigo uma maldição: a promessa de que um império conquistado pela guerra, um dia também cairia pela guerra. Após tantas conquistas, o rei do primeiro império contemplava seu reino. Havia paz, mas era uma paz ilusória. Ele sabia que, em algum lugar, um inimigo o espreitava, que as sementes da vingança germinavam em solo inimigo. Ele sabia que o medo que usava para controlar sua própria cidade também era uma arma contra ele. Na calada da noite, surgiam rumores, vozes que profetizavam sua queda, que diziam que um dia ele perderia tudo. Esse era o preço do poder absoluto, a certeza de que, assim como havia conquistado seu reino, outro viria para tomá-lo. Assim, a humanidade descobria que o poder era efêmero, que nenhum império duraria para sempre, que cada conquista era uma dívida a ser cobrada pelo tempo. No próximo capítulo, acompanharemos o primeiro colapso, a primeira vez que um império cai, e as lições sombrias que esse colapso trouxe para o futuro. Porque esta história está longe de acabar. Se inscreva, compartilhe e prepare-se para a próxima etapa da nossa jornada sombria pela história da humanidade. Porque o poder pode ser eterno, mas os impérios não são. Até a próxima.